tarde para você. Live JR 24 horas no ar, começando e tratando hoje de um assunto muito importante e muito especial. A Record TV está à frente de mais uma campanha Abrace a Abades. Campanha essa que começou no dia 29 de novembro, vai até o dia 31 de dezembro. E para quem não conhece a Abades é uma instituição que desde 1952 atua e oferece tratamento gratuito, tratamentos multidisciplinares gratuitos a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Então nós temos o prazer de receber nessa live a presidente da entidade, a Rose Amorim. Muito bem-vinda, Rose. Olá, Adriana. Olá, Emerson. Olá a todos. Boa tarde. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso ter você aqui com a gente. A gente recebe também a Joyce Henriques, que é a coordenadora da instituição. Muito bem-vinda, Joyce. Também é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Emerson. É um prazer poder falar do nosso trabalho. Muito obrigada pelo convite. E na parceria aqui nessa condução da live está o meu parceiro Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, que inclusive foi até a Abades hoje e traz aí um pouco desse olhar também de repórter, né? Ele que esteve perto aí de todo o trabalho que é feito, que é muito importante lá. Muito obrigada também, Emerson. Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde para as nossas convidadas. Foi uma experiência muito legal estar lá na Abades e acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso aqui durante a live. Muito bom. Então vamos começar. Vou pedir então, Joyce ou Rose, né, ou as duas, para vocês falarem um pouco sobre a história da Abades e também sobre o trabalho que é feito lá, os tratamentos que são oferecidos. Pode começar, Rose. Olá. Eu tenho um grande prazer em estar à frente desse trabalho já há alguns anos, como voluntária nessa instituição. Tem me trazido experiências muito grandes, experiências maravilhosas. São pessoas muito especiais, como você já disse, Adriana, que estão aqui na Abades, desde os seus atendidos, os seus colaboradores, suas famílias. E a Abades vem trabalhando há muitos anos, há 69 anos com essa população, buscando, né, orientar, buscando ajudar, trazer para a gente, para dentro da instituição, cuidar dessas pessoas e devolver. Eu costumo dizer que a gente cuida e devolve. A gente não quer ninguém para nós, a gente quer devolver para a sociedade, tornando essa sociedade um pouco mais inclusiva, através de tudo que a gente faz aqui, né? Cuidamos da saúde, Joyce é coordenadora clínica da área da saúde. Temos também a Escola Especial da Abades. Temos também a porta de entrada da Abades, que é o serviço social. Presta serviço a essas famílias que chegam muitas vezes desesperançadas. E temos o emprego apoiado, um método individualizado, que cuida dessas adolescentes e jovens e procura incluí-los no mercado de trabalho, né? Então, essa é a nossa participação, essa é a nossa atuação diária, cotidiana. O Emerson esteve conosco hoje, pôde perceber a vida aqui, a alegria, a vontade de crescer, a vontade de desenvolver, né? Então, isso nos contagia. Eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa população. Eu queria pedir para vocês, então, que explicassem para quem está acompanhando a live o que é exatamente o autismo, o que é a deficiência intelectual, normalmente como que essas crianças chegam até a Abades. Bom, falando um pouquinho de como elas chegam, normalmente os pais percebem essa deficiência ou esse atraso no desenvolvimento em seus filhos, buscam primariamente uma avaliação médica, normalmente se busca o pediatra ou um neuropediatra para esse primeiro diagnóstico, e tendo essa confirmação da patologia, encaminham para os atendimentos de reabilitação, e a Abades é eleita uma dessas unidades de atendimento. Então, normalmente as mães nos buscam por conta de termos como referência o atendimento realizado na Abades, né, com todo o tratamento clínico que ele é ofertado, e nos chega através de várias portas, né, Dona Rose? Vem através de e-mail, telefonemas, indicações de médica, indicações até de fórum, de juízes, de vara da infância. Então, nós recebemos esse atendido, ou a intenção de atendimento, porque infelizmente a gente não consegue hoje atender todos que nos procuram, mas as famílias normalmente nos acessam por esses caminhos.
A deficiência intelectual, né, se responder a segunda pergunta, é um atraso no desenvolvimento. Ela tem, por característica, dificuldades em algumas habilidades de comunicação, de aprendizagem escolar, de autocuidado. Então, tem vários fatores que a gente precisa analisar no desenvolvimento da criança ou do jovem, e quando 2 ou 3 mais desses fatores estão comprometidos, se dá o diagnóstico da deficiência intelectual. Pode ser difícil para os pais perceberem? Sim, sim, porque existem graus, tanto na deficiência intelectual quanto no autismo, que é um atraso no neurodesenvolvimento. Nós temos graduações, desde o leve até o mais profundo, severo profundo, que hoje é identificado como nível 1, nível 2, nível 3, né? O autismo ele tem alguns graus. Então, quanto mais leve, quanto mais superficial essa manifestação, mais dificuldade a família, o professor ou o médico tem de diagnosticar. E aí mais atrasa o desenvolvimento. Agora, não existem estatísticas oficiais, mas especialistas falam em um perceptível aumento no número de diagnósticos feitos ao longo da pandemia. Vocês percebem que houve um aumento na identificação de crianças com deficiência intelectual, autismo? E se sim, por que isso aconteceu? Pela minha experiência, né, de 26 anos aqui na instituição, eu percebo que o refinamento do diagnóstico ele tá mais detalhado, né? Os profissionais de saúde, os profissionais da educação que têm estudado as deficiências já há muitos anos, eles conseguem ter um olhar mais refinado para aquela criança. E aí, quando você olha com mais cuidado, você percebe sinais de risco mais rápido. Né? Você não precisa ter uma criança tão agravada ou tão clássica como o autismo que a gente vê nos filmes só de balanceio de mão, né? Que é aquele bem autista clássico desenhado nos filmes. Mas quando tem alguns sinais já mais sensíveis, esses profissionais conseguem identificar, por consequência encaminha para o diagnóstico é feito com mais rapidez e aí a intervenção é mais rápida. Será que durante a pandemia... é isso que você... Provavelmente é o que você iria dizer, tá? Desculpa. Vamos lá. Desculpa, Adriana, mas o que a gente percebe na pandemia, esses 2 anos praticamente de isolamento social, algumas características ficaram acentuadas. Né? A dificuldade da criança com deficiência ou do jovem com autismo, que já é de socialização, preso dentro de casa, então esses comportamentos ficaram mais acentuados, ficaram mais disruptivos, né, desorganizados. Então, as pessoas percebem com mais facilidade. Aliás, a BADES, que faz esse atendimento multidisciplinar dessas crianças, desses jovens, precisou, durante a pandemia, também fazer um atendimento à distância, né? Sim. Sim, logo no começo da pandemia, que houve a ordem, né, do governo, do modo geral, da saúde, de fechar tudo, de não poder ter aglomeração, os nossos atendimentos prioritariamente são em grupo. Então, houve uma reestruturação da equipe, né, por orientação da dona Rosa e de toda a diretoria, da gente se reorganizar, se reestruturar e não deixar de atender. Então, a assistência não foi interrompida, ela foi modificada. E passou a ser online por um tempo. Depois de alguns meses, pudemos retomar o atendimento individual para os casos que estavam com mais dificuldade de ficar em casa, que estavam sentindo mais o isolamento, estavam com seu desenvolvimento mais prejudicado, fomos retomando com esses, e agora, né, graças a Deus, já estamos retomando com quase na totalidade já. Inclusive, na escola também, a Joyce fala da área da saúde, que não é a saúde, mas na escola, na educação especial, que a BADES abriga também, fizemos também. O profissional teve que se readequar, se reajustar ao atendimento online. E deu certo, né? Nós não paramos de atender, em momento algum. Quando a gente fala em trabalho multidisciplinar, a gente está falando exatamente de que tipos de especialidades. A gente sabe que a criança com deficiência intelectual, ela chega muitas vezes ao serviço com dificuldade de comunicação, né? É um dos problemas, dificuldades motoras muitas vezes, né?
no caso do autismo, bastante a questão da socialização, né? Então, eu queria entender que profissionais que estão envolvidos, como é que é feito exatamente no dia a dia esse trabalho? Aqui na clínica nós temos uma equipe bem completa, composta por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, musicoterapeutas, neuropediatra, enfermeira. Nós temos essa equipe que consegue acompanhar esse desenvolvimento como um todo. Claro que, por conta da demanda existente, por conta da nossa dificuldade de atender na totalidade, a gente elenca o que é mais prioridade. Então, aonde essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto está mais defasado, por onde vamos começar? Então, a gente elege uma ou duas áreas para começar o atendimento, para começar a fazer a vinculação com essa criança na instituição, no tratamento, e depois a gente vai acrescentando ou trocando para outras áreas. O que você falou é bem importante, Emerson. A comunicação, a alteração comportamental, a alteração de interação são os sinais básicos, né, do autismo. Então, a gente sempre procura colocar ou o psicólogo, ou a fono, ou a pedagoga na fase escolar para já começar a dar esse primeiro suporte. Aí depois as outras áreas, terapia ocupacional para fazer um refinamento do desenvolvimento, ou uma fono específica para trabalhar a comunicação. E aí a gente vai desenhando um plano terapêutico, né, para esse atendido. Rose, eu comecei essa live falando sobre a campanha Abrace a Abades. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, o que é essa campanha, quem quer participar, quem quer ajudar, o que precisa fazer? Essa campanha é de extrema importância para a Abades. Começou, a Record TV nos apoiou ano passado, foi logo após a pandemia, aliás, no meio ainda ali da pandemia, final do ano passado, foi uma campanha extremamente importante. Mostrou para as pessoas que não conheciam o nosso trabalho, mostrou isso, que nós não paramos, nós nos readequamos em todas as áreas, não deixamos de atender, até porque sabemos, né, Joyce, o quanto essa criança ficar sem atendimento pode trazer um prejuízo em todos os aspectos, enfim. E a campanha trouxe para a gente um fôlego, porque, sinceramente, a Abades perdeu, com a pandemia, como todo mundo, a questão do recurso, né? Então, nós lidamos trabalhamos, precisamos do recurso financeiro para a manutenção. Então, foi essa campanha que conseguiu dar uma sobrevida para conseguir manter os nossos atendimentos, as portas abertas, a manutenção, enfim, todo o nosso trabalho vieram desse recurso da campanha 0500. E as pessoas, sim, podem nos ajudar, né? Nós temos aí o telefone 0500, em toda a programação, as doações que podem ser feitas através do nosso site, as pessoas devem entrar e conhecer o nosso trabalho, né? Ver ali todos os atendimentos que nós temos, como já se viu aqui, e ela pode nos ajudar fazendo o seu Pix, fazendo a sua doação por telefone, estar atenta aí à programação, porque nós não estamos só pedindo, mas nós estamos mostrando às pessoas que não podem ter acesso diretamente via Abades, o trabalho que é feito, que é desenvolvido, histórias de sucesso, de crianças, de bebês que entraram na Abades numa situação e, através do tempo, do tratamento, do acolhimento que foi feito aqui, estão tendo ainda suas vidas transformadas. Eu acredito nisso, a Abades acredita nisso. Nós acreditamos na mudança da pessoa, do indivíduo. E focando nisso, essa campanha esse ano veio nos abraçar, veio fortalecer esse laço que a gente tem com essa população tão carente, tão necessitada. E essas pessoas podem entrar no nosso site, como já disse, fazer a sua doação, estará contribuindo junto conosco para uma sociedade mais inclusiva, com certeza. É importante ressaltar que todos os atendimentos são gratuitos, né? Sim. Ninguém paga nada para ter acesso aos serviços da Abades, né? Não paga nada. Inclusive, essas pessoas, Joyce já citou aqui, eu chamo de fila de espera. São pessoas que chegam, entram pelo serviço social, têm toda a orientação. Né? Famílias que perdem, muitas vezes, a estrutura, né? Se abalam com a notícia, com o diagnóstico. Aqui nós, inclusive, orientamos o processo de diagnóstico, uma equipe multidisciplinar. E se essa família não consegue de imediato entrar na Abades, ela entra numa fila de espera. Isso é gratuito, todos os tratamentos,
terapêuticos, a educação especial, enfim, tudo aquilo que é feito aqui na Max é de forma gratuita. E aí a gente não está falando, quando a gente trata de transtorno, a gente não fala de cura, né? Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada, né? Você falou, Rose, sobre o quanto essas crianças, esses adolescentes melhoram com todos esses tratamentos que são oferecidos pela instituição. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a importância do diagnóstico desses transtornos, por que as famílias precisam procurar ajuda, e a diferença que esses tratamentos fazem na vida dessas crianças e desses adolescentes. Eu vou começar e a Joyce finaliza, porque é mais a área clínica dela. Falando do indivíduo, né, nós sempre acreditamos na pessoa. Muitas vezes, uma melhora que para nós pode parecer significativa, para a família, o mínimo já faz toda a diferença. Então, uma criança que, né, Joyce, muitas vezes não se comunica, não sabe se comunicar, ela não tem a questão do afeto, do abraço, ela não sabe se comportar. Muitas vezes, hoje falar sobre uma criança que não sabe sentar, ela não tem sentar na mesa para comer, enfim, detalhes que para nós, né, para nós é tão natural, mas para essa família faz toda a diferença. Então, isso influencia na rotina daquela família, traz uma paz, traz para aquela família uma segurança de que ela pode ir com seu filho, sim, numa festa de família, ela pode, sim, num passeio no parque com seu filho, por mais comprometimento que ele tenha com essa deficiência, o autismo, deficiência intelectual, pode, sim, basta como a gente diagnóstico, vai ser sempre tratamento, e acreditar nisso e trazer para a sua casa a extensão de trabalho. Você tem isso para casa, para a família, é de extrema importância, né, Joyce? Sim, como a Adriana falou, a gente não fala em cura, né? Deficiência intelectual, o autismo não tem cura, mas ele tem uma melhora na funcionalidade. A gente diz que o tratamento ela ajuda a desenvolver nesse indivíduo o potencial que ele tem e trazer essa funcionalidade. Então, é uma criança que consegue se reorganizar internamente, se reorganizar externamente, para que o seu potencial aflore. E quanto antes, a gente fala de neuroplasticidade, plasticidade cerebral, o cérebro da criança ele está muito mais aberto à aprendizagem de novos conceitos, de novos movimentos, de novos padrões, né, de comportamento. Até para nós adultos é mais difícil a gente aprender uma segunda língua, mudar hábitos, e isso também acontece com a pessoa com deficiência. O cérebro ele vai se formatando daquela maneira conforme vai crescendo. Então, o tratamento precoce, ele reduz danos, ele traz funcionalidade, ele traz o potencial, ele traz organização, ele traz, o que a dona Rose falou, ele traz esse equilíbrio para a família como um todo, não só para o atendido. Eu queria até compartilhar com quem está nos acompanhando aqui na live um exemplo que eu conheci hoje, a Joyce pode me ajudar a contar a história, do Enzo. O Enzo acho que tem 8 anos, né, Joyce, se eu não me engano. Sim, o Enzo tem 8 anos, ele já fez, a mãe já esteve em outros lugares, com outros atendimentos que na fala dela não surtiram tanto efeito, né, não melhoraram tanto a qualidade de vida do Enzo, e ele está há pouco tempo conosco. Ele chegou há 2 anos, de novo, se eu não me engano, anos, são 2 anos, e a mãe dele, a Salma, conta que quando o Enzo chegou, a condição dele era muito pouca comunicação, né? Interagia muito pouco Sim, com as não pessoas, aceitava contato físico, não aceitava nenhum contato físico, nem da mãe, inclusive, que era uma coisa muito difícil para a mãe, que queria abraçar e beijar, e o Enzo não aceitava. E esse trabalho ao longo de 2 anos tem tido muita evolução. O Enzo hoje, eu conversei com ele, ele interagiu comigo, a gente brincou, eu brinquei com o Enzo, a gente jogou bola um com o outro e tal. E ele abraçou a mãe várias vezes. Deixou a mãe beijar, beijou a mãe. E isso tudo é muito emocionante, né? Porque pode parecer uma coisa, para quem não conhece, conhece o autismo, pode parecer uma coisa muito natural. Para aquela mãe ali, é uma grande vitória, é um grande momento ter o abraço do filho, né? Conseguir o abraço do filho. É esse tipo de avanço que se busca, né?
e que Sim. também vai para o lado da independência, né? De poder fazer algumas coisas sozinho que ele não conseguia fazer, né? Para comer, por exemplo. Essas atividades básicas do dia a dia, se trocar, escovar o dente, comer sozinho, né? Usar o banheiro, tomar banho, poder frequentar a escola regular com outras crianças, poder estar com outras crianças sem sofrimento para si, né? Sem causar disruptura no barulho, na desorganização de um ambiente externo. Então, andar de ônibus, que às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas as mães não conseguem sair de casa para os seus filhos, porque eles não conseguem entrar dentro do ônibus, entrar dentro do metrô. Então, o tratamento, ele é mais completo do que simplesmente fazer a fono para que ele fale melhor, ou fazer a fisioterapia para que ele, né, ande melhor. Mas a gente tem dentro de nós aqui, e é uma premissa da BADES, trabalhar o indivíduo como um todo, na sua totalidade, inserido num núcleo familiar, inserido numa sociedade, inserido numa escola, né, numa comunidade. Então, a gente procura observar esses aspectos, observar esse ecomapa desse indivíduo, né, o que faz parte da vida dele e trabalhar isso como um todo. Aliás, a gente está falando de crianças, mas vocês atendem também adolescentes e adultos. Essas crianças Sim. crescem. E onde podem chegar com esse acompanhamento? Desde bebê, né? Nós recebemos aqui desde bebê, adolescentes, até mesmo adultos, né? E essa que a Joyce falou é bem importante. A gente não pega ninguém para nós. Eu não quero ter, a BADES não quer ter as pessoas aqui para si, não. O nosso maior interesse é isso. Receber, cuidar, orientar, empoderar as famílias para que eles tenham sequência. Porque a pessoa precisa voar, ela precisa crescer, ela precisa sonhar. E chega um momento que tem muitos adolescentes e jovens, eles sonham com isso, eles querem trabalho, eles querem parar de ser dependentes e passar a ser contribuintes na sociedade, querem ter seus sonhos de projetos, de ter sua casa, seu carro, de adquirir, de viajar, de estudar. Temos aqui vários que chegaram a esse nível, né? A empregabilidade é um dos tópicos, né? O método emprego apoiado, que dá condição, através de apoios, para que esse jovem ingresse no mercado de trabalho e comece uma nova vida. Tem formação de famílias, tem aqui pessoas que se casaram, tiveram filhos, né? Então, é uma vida extensa, não é só estar dentro da base, na prática de alguma terapia, não. A gente cuida para que esse indivíduo tenha um longo caminho pela frente. E a gente acredita no potencial de cada um. Isso é extremamente importante. E nós passamos isso para as famílias, passamos isso para o empregador, para a empresa. Acredite, ele tem potencial, ele tem condições, né? Eu costumo dizer que quebrar preconceito só com a informação, né, Joyce? Sim, e um dos objetivos nossos também, mesmo para os adultos ou para os jovens que têm uma deficiência mais acentuada, um nível de comprometimento maior, que porventura não consiga alcançar esse status da empregabilidade, mas que eles tenham uma vida independente de melhor qualidade. Que essas famílias consigam estabelecer rede familiar, que não sobre, né, para um familiar apenas, ou para a mãe, ou para o pai, ou para uma avó, mas que outros membros da família sejam inseridos neste momento, nessa rotina, para que fique leve para todo mundo, para que fique tranquilo. E esse jovem independente, quanto mais ele alcançar a independência, mais qualidade de vida a família como um todo tem. Sim. Eu fiquei muito tocada com esse relato do Emerson sobre a história do Enzo. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de dar visibilidade para essa questão da deficiência intelectual, do autismo, que é um assunto que durante muito tempo ficou ali escondido, às vezes até envergonhado entre as paredes dos consultórios, das famílias. Eu imagino que muitas famílias passem por um processo de negação quando começam a perceber ali que o filho é diferente do que a maioria. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre a importância de se falar sobre esse assunto e de mostrar resultados bacanas e de sucesso como esse que o Emerson contou pra gente. Adriana, assim, na psicologia tem um termo que se fala até do luto. Então, quando a família descobre o diagnóstico de um filho, seja ele
ou descobriu que tem a síndrome de Down, descobriu que é autista, ou descobriu... As mães referem isso. É como se meu filho tivesse morrido e eu tenho que reaprender a amar esse filho que está aí. Né? A psicologia explica com muito detalhamento isso sobre o luto. O filho, né, perdeu o filho idealizado e agora tem um filho real e tem que aprender a lidar com isso. Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre a deficiência, quando a gente fala sobre o autismo de uma maneira geral, a gente consegue mostrar para outras mães que estão nesse processo inicial da descoberta do diagnóstico, porque elas mencionam essa figura para a gente, abrir um buraco no chão, eu entrei e eu não sei se eu vou conseguir sair. E aí, quando elas veem casos de sucesso, quando elas veem a evolução de outras crianças, de outros adolescentes, isso dá muita esperança de que é possível, né? De que vai dar certo, de que vale a pena, né? De que vão ser felizes com essa nova configuração. E é o que a gente vê, é o que a gente acredita, é o que a gente testemunha todos os dias. Então, esse papel da Record, né, de mostrar para o Brasil, de mostrar para o mundo que a Record é internacional, de que é possível, né? O deficiente, ele não é um peso para a sociedade, ele é um indivíduo capaz de potencial, de produtividade, né? Então, ele pode fazer diferença nas empresas, né? Ele pode fazer diferença numa sociedade, numa escola. Então, é fundamental uma live como essa, né, a campanha como essa, é de fundamental importância. E, Joyce, é um tema que nós tratamos sempre aqui na BADS, é isso, é tirar o foco da deficiência, focar no indivíduo, e muitas, e não dizer todas as vezes, todos nós temos tanto deficiência quanto talentos. Então, tira o foco da deficiência, vamos cuidar disso, e vamos aflorar o que a pessoa tem, porque eles têm habilidades, tem pessoas com autismo ou com deficiência, tratamos, que cuidamos aqui na BADS, que têm habilidades que particularmente eu não tenho, muitos de nós não temos. Então, a habilidade de fazer algo, de explorar algo, eles nos ensinam. Na realidade, Adriana e Emerson, é isso, nós aprendemos com eles a cada dia. Basta ter esse olhar atento. O Emerson teve essa experiência hoje, né? Foi uma grande experiência. Rose, eu perguntei antes onde eles podem chegar e você agora há pouco falou sobre empregabilidade. Então, eu queria entender um pouquinho mais como é que o mercado de trabalho hoje recebe essa turma aí. Falta abrir um pouco mais o mercado de trabalho para eles? Eu acredito que sim. Falta esse olhar, né, atento das empresas. Não é só uma questão de cumprimento de cota, não é só cumprir a lei, né? Isso é natural, isso está no papel. Eu acho que falta esse olhar atento, esse olhar sem preconceito, estar próximo, confiar, acreditar no indivíduo, né? Dar essa visibilidade para eles. Então, é algo muito mais pessoal, é algo muito mais pele mesmo, né? De a pessoa querer isso, confiar nisso. E o método emprego apoiado que nós temos aqui na BADS trata disso, através de pontes, que nós chamamos de apoios, né? O apoio da família, o apoio do indivíduo, é feita uma análise de perfil, o que mais se adequa àquele indivíduo, o que ele poderia fazer numa empresa. O apoio do entorno, né? Porque esse indivíduo vai precisar usar um ônibus, meio de transporte, né? Para chegar ao trabalho. O apoio do RH da empresa, os colegas, né? Não verem de forma diferente, tratarem de forma diferente, mas como igual, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, é um trabalho que é feito, minucioso, cuidadoso, individualizado e dá a oportunidade. Então, eu acho que falta muito isso. Não é só o papel, a lei, o cumprimento de cota, não. Falta um pouco de interesse mesmo de cada um. Nós recebemos uma pergunta da Edneia Dutra, que está acompanhando a nossa live pelo YouTube do Jornal da Record. Ela pergunta o seguinte: a partir de quando a criança pode ser diagnosticada com autismo? Bom, hoje em dia a gente fala no diagnóstico mesmo a partir dos 3 anos. Porém, já existem pesquisas, estudos que no bebê a gente já consegue identificar alguns sinais de risco. Não se fala em autismo em bebês, não se fala em autismo com criança de 1 ano,
mas a gente consegue identificar, já nos primeiros meses, alguns sinais que as mães, as avós, as cuidadoras, elas podem, né, as cuidadoras de creche, elas podem identificar e gerar isso aí, gerar um sinal de alerta. Então, a gente pensa que um bebê que é muito bonzinho, que não chora, ou que não gosta muito de ficar no colo, que rejeita um pouco o colo, que prefere ficar deitadinho no berço, que não sorri quando brincam com ele, fica sempre bem quietinho, não reage a estímulos sonoros ou estímulos visuais, o chocalhinho, ou um barulho, né? Ou aqueles móveis que se pendura no berço, a criança não se interessa. Então, são sinais que chamam a atenção para um desenvolvimento prejudicado. Pode ser uma falta de estímulo, como pode ser um sinal de autismo ou de deficiência intelectual. Então, esses sinais servem de alerta para que as famílias levem para o pediatra mais vezes, né? Estimulem mais esse bebê e fiquem atentas a esses sinais. Mas o diagnóstico mesmo é a partir dos 3 anos, 4 anos. Agora, a rede de assistência, Joyce, na tua opinião, ela está pública, está bem preparada para fazer esse diagnóstico? Porque a gente também ouve o relato de mães dizendo assim, olha, eu passei por um especialista, por 2, por 3 e só consegui mais tarde o diagnóstico. Isso é um problema também? É um problema ainda. Alguns pediatras, eles já estão mais antenados nessa questão do autismo precoce, do diagnóstico precoce, estão com um olho um pouco mais refinado, mas outros profissionais ainda resistem a entender esse neurodesenvolvimento tão cedo, essa alteração do neurodesenvolvimento. Então, algumas mães ainda ouvem, cada criança tem seu tempo, não precisa falar todo mundo com 1 ano, pode falar mais tarde. Mas, assim, não é um sinal que chama atenção, né? Tem criança mais quietinha, nem toda criança quietinha é autista, mas toda criança autista tem algum sinal que já chama essa atenção. Voltando na história do Enzo, a Salma, mãe dele, tem um testemunho que ela diz assim, olha, me disseram assim, mãe, você está exagerando. Então, assim, os pais, mães têm que estar atentos, os profissionais também têm que estar atentos, né? Sim. Sim, muita mãe ouve dos seus companheiros, para de caçar doença na criança, a criança não tem nada. Os avós se resistem, né? Fica procurando doença no menino, ou é só falta de educação, esse choro que não cessa, falta de limite. Aí a gente já ouviu tanto diagnóstico de botequim, isso é falta de educação, falta de apanhar, criança muito mimada. E aí a mãe vai entrando em crise, né? Os pais vão entrando em crise, porque falando, não, mas eu criei 4, por que esse mais mimado do que os outros? Porque eu consegui criar 4 sem problema. Então elas vão trazendo para a gente relatos muito angustiantes. Então eu acho que a rede, não só a rede pública, né, mas a rede de saúde, os pediatras, de uma maneira geral, que é o primeiro profissional que a mãe procura, né, ele é um profissional de primeira escolha, ninguém vai no psiquiatra quando o bebê tem 6 meses, mas vai no pediatra, né, leva para a escolinha. Então é muito importante as formações que a BATS também sempre fez, né, nós temos essa prática de fazer formação para profissionais de saúde, da educação, da assistência, porque esse olhar ficando refinado ajuda essa mãe a entender que ela não está enlouquecendo, que ela não está ficando maluca, né? Que ela não está caçando doença, ela está vendo que tem alguma coisa diferente naquela criança e que merece atenção. Você mencionou as escolinhas, né? É justamente o que eu gostaria de perguntar para vocês. Como as escolas lidam com essas crianças? Elas estão preparadas para receber essas crianças? Essas crianças conseguem frequentar uma escola regular? Como é que funciona isso? E até para ajudar na identificação, porque eu imagino que algumas crianças tenham um diagnóstico tardio, né? Sim. A nossa experiência... a educação infantil está muito bem preparada, de um modo geral, tanto a rede pública quanto a particular. Os professores de educação infantil, eles estão muito atentos ao desenvolvimento das crianças, então, principalmente quando pega berçário, né? Então, se sentou, se engatinhou, se andou no tempo certo. Elas não têm a formação para dar o diagnóstico,
mas esses professores, né, esses coordenadores conseguem identificar que aquela criança está fora da curva. Não, todo bebê senta com 6 meses, aquele tem 9 e não está sentando ainda, aquele tem 8 e não está sentando ainda. Tem alguma coisa errada, elas não sabem, mas sabem que tem alguma coisa errada. Então, a educação infantil ajuda muito no diagnóstico precoce, orientando essa mãe a procurar ajuda. Principalmente as mães que são obrigadas, por força maior, a deixar seus filhos o dia inteiro na escolinha. Entregam dormindo, por vezes, e pegam dormindo no final da tarde. Né? Ficam pouco tempo com esse bebê. Então, enxergam, às vezes, com mais dificuldade, mas a escola está mais atenta. Com o passar dos anos, entra na primeira série, segunda série, né? Primeiro ano, segundo ano, Fundamental 1, a gente percebe, ao longo, né, desses anos que eu estou aqui na BADES, que a gente já fez formação para muitos e muitos professores, a escola, a educação, de um modo geral, ela tem se esforçado muito, absurdamente muito, para acolher todas as crianças, todas. As com deficiência, diversas, as que têm problemas de vulnerabilidade social, as que têm déficit de atenção e hiperatividade, que é um problema bem sério para as escolas, são crianças muito agitadas. Mas algumas crianças, mesmo com todo o apoio que a escola consiga dar, que às vezes não é o suficiente, e não é por culpa do professor, não é por culpa do diretor, é por recursos mesmo que o governo às vezes não fornece, né? Não atende a lei como ela deveria ser atendida. Então, algumas crianças não conseguem, mesmo com todos os apoios. E aí se faz necessário, né, dona Rosa? A gente também gostaria de não ter uma escola especial, a gente também gostaria de que todas as crianças estivessem na rede regular, mas algumas crianças não conseguem. Alguns adolescentes entram em muito sofrimento numa sala de aula com 40 alunos, com 35 alunos, com um professor mudando a cada 40 minutos, 50 minutos. Eles não lidam com todas essas variáveis que existem. E aí entra o papel da escola especial de acolher esse aluno e oportunizar uma aprendizagem diferenciada. Infelizmente, por favor, Rose. Eu só queria complementar claro. que o nosso profissional, normalmente na escola, são pedagogos com especialização em deficiência intelectual e autismo. Então, é um profissional, eu gosto de valorizar isso, altamente comprometido, qualificado para isso. O trabalho que é feito é individualizado, porque vocês já perceberam isso, né? É individual, cada um tem uma reação, cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo para amadurecer, para florescer, e a BADES tem trabalhado exaustivamente nisso. Queremos atender mais pessoas e atender melhor, fazer o nosso trabalho. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de falarmos sobre isso, é gratificante. Então, a gente que agradece muito, é uma pena a gente ter que terminar a live, porque são muitas dúvidas e é tão importante a gente tratar desse assunto. Eu agradeço demais, então, a participação de vocês. Rose Amorim, então, presidente da ABADES, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, por falar sobre esse trabalho tão importante que a entidade faz. Eu que agradeço e deixo aqui o convite. O Emerson esteve conosco. Agora, Adriana, o convite para você vir conhecer, todos aqueles que se interessaram por essa conversa tão bacana, né? A informação, eu reitero isso, é que derruba o preconceito. Vamos vencer o preconceito, falando mais sobre o autismo, sobre a deficiência, nos envolvendo mais com essa população tão incrível, tão maravilhosa. E agradeço a oportunidade da Record TV por essa campanha. E um beijo para vocês. Muito obrigada. Vou reforçar o convite para a Adriana, porque vale muito a pena, viu? A gente tem uma experiência, a gente vê a felicidade de mães, de pais, pela evolução dos seus filhos, é emocionante. Vale a pena conhecer e é importante ajudar esse trabalho. Eu irei com muito prazer, eu imagino que a gente sai de lá com o coração quentinho, é isso, não é, Emerson? Sai mesmo. Isso mesmo. Eu agradeço também muito a participação da Joyce Henriques, que é coordenadora da instituição. Joyce, muito obrigada também pelos esclarecimentos todos, por explicar para a gente também como são os tratamentos oferecidos pela ABADES. Eu que agradeço, foi um prazer. Estava um pouco preocupada, mas foi uma delícia estar com vocês, assim, foi muito bom mesmo. E é muito bom falar do que a gente ama fazer, né? Eu tenho um prazer enorme em trabalhar aqui, eu tenho um prazer enorme em conviver com essas histórias diariamente, de ver o sucesso de cada um deles. Então, obrigada pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. E Emerson Ramos,
Muito obrigada, parceiro, pela companhia aqui comigo, por ajudar aí na condução dessa live e por trazer esse seu olhar tão sensível sobre o que você viu hoje lá na BADES. Obrigado pela parceria, Adriana. Foi um prazer. E olha, Rose e Joyce, obrigado, parabéns e continuem firmes aí no trabalho, tá? Continuaremos. Um abraço. Parabéns. Obrigada, um abraço. Parabéns à Abades, não se esqueça então da campanha Abrace a Abades, busque informações, contribua, ajude, vá conhecer a entidade, eu vou certamente. Você que acompanhou então a nossa live tão especial, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.